Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Dia bom para ficar em casa, orando no monte, como diz a Nildes, que não está aqui, no monte de Edredom. Te convido a abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 6. Esse Deus que nós louvamos nessa noite, um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel, um Deus que é bom, um Deus que opera realmente o impossível, o sobrenatural nas nossas vidas. Nós cremos piamente nisso. É um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, e esse Filho de Deus, chamado Jesus, no período que teve aqui na terra, causou muita confusão no sentido bom, porque deixou para nós muitos desafios. Como seguidores de Cristo, como cristãos, temos muito desafio na busca por servi-lo, na busca por segui-lo. E mais uma daquelas coisas muito difíceis que Jesus deixou para nós está no versículo 14 e no versículo 15 de Mateus 6. Os versículos anteriores ao 14 e 15, Jesus está fazendo a oração dominical, ou como nós conhecemos, o Pai Nosso. E depois que ele termina aquela oração do Pai Nosso, ele emenda no versículo 14 e 15. O versículo 14 diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Há poucos mandamentos, irmãos, nas Escrituras e no Novo Testamento que nos ordenam com tanta veemência quanto este. E não há algo que cause mais descaso entre os cristãos, entre as pessoas, como o perdão. Se nós estudarmos os evangelhos, nós vamos ver uma proeminência do perdão no ensino, nos ensinos de Jesus. Como eu disse, o versículo 14 e 15 é a emenda da oração do Pai Nosso, da oração dominical. É o único item nessa oração que Jesus faz questão de se estender. Se nós olharmos também as parábolas, tantas que Jesus nos contou, nós vamos ver que a maioria, ou as mais famosas, também pregam o tema do perdão. Um exemplo disso é a parábola dos trabalhadores na vinha, a parábola do filho pródigo. E talvez, irmãos, o maior exemplo de perdão venha do próprio Jesus Cristo, que não só falou, mas também fez. E esse maior exemplo está em Lucas 23, versículo 34, a primeira parte, quando ele está crucificado, ali preso naquela cruz, quando ele está sofrendo tudo que ele sofreu por amor a nós. Jesus olha para aqueles homens e fala: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Depois de ser humilhado, maltratado, abandonado por todos, até pelos seus, Jesus olha toda essa situação e fala: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O inocente Filho de Deus recebeu abusos, maus tratos de pecadores, de pessoas que não mereciam nenhum perdão. Ainda assim, ele esteve disposto e perdoou cada um daqueles. O mandamento de Jesus, irmãos, não só no versículo 14 e 15 de Mateus 6, mas em todas as parábolas e em outros textos, ele não objetiva que o perdão seja uma prática ocasional nas nossas vidas, mas ele trata o perdão como um mandamento que deveria ser ilimitado. Quando falamos de perdão, nós deveríamos entender, quando Jesus fala de perdão, o tipo de perdão que Jesus fala, e é o mesmo tipo de perdão que Jesus está disposto a nos dar. É um perdão ilimitado, que vem em nosso benefício. O fato é que, se todos nós recebemos, irmãos, de Deus
se nós recebêssemos de Deus o que merecíamos, com certeza nós não estaríamos aqui. Se nós esperamos de Deus justiça, se nós esperávamos isso, nenhum de nós gostaria de saber qual é o resultado se Deus aplicasse somente a justiça dele nas nossas vidas. Para que o Deus que é santo, que está longe do pecado, fosse justo com nós que éramos pecadores, nós teríamos que receber um castigo. E nós sabemos que não é isso que aconteceu. O que aconteceu, irmãos, é que nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Nós merecíamos ser castigados, mas nós recebemos salvação, nós recebemos graça. Uma das parábolas, mais uma das parábolas de Jesus, ele conta a história de trabalhadores. Ele conta a história de um chefe que busca trabalhadores para fazer um serviço ali do dia. E ele sai muito cedo para que o dia rendesse. E ele sai muito cedo e busca trabalhadores e oferece um salário diário para aqueles trabalhadores. Você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço, e eu vou te pagar R$50. E aqueles trabalhadores, então, por causa do dia de trabalho, recebem o que eles mereciam. Eles merecem receber R$50 por um dia de trabalho. Só que no meio do dia, mais findar-se à tarde, aquele chefe olha o trabalho e fala: não vai dar para terminar ainda hoje, eu preciso terminar hoje, eu preciso de mais trabalhadores. E ele então busca mais trabalhadores ali pelas 3 horas da tarde, eu não sei, é uma suposição. E ele traz mais pessoas, e aqueles trabalhadores, eles falam: vocês vão trabalhar das 3 às 5, e eu vou pagar o que eu estou pagando a diária, estou pagando R$50 para cada trabalhador, eu vou pagar para você a mesma coisa. Aqueles trabalhadores que trabalharam das 8 às 5, irmãos, receberam o que mereciam. Aqueles que trabalharam das 3 às 5, eles recebem o que eles não mereciam. E o que eles recebem é a mesma coisa que eu e você recebemos quando nós entendemos e falamos sobre graça e misericórdia. Nós não merecíamos receber a graça de Deus, nós merecíamos a justiça de Deus. E se Deus viesse com justiça, nós não estaríamos aqui, nós teríamos sido consumidos. Deus nunca trata injustamente os pecadores, irmãos, porque Ele nos ama. Ele revela o seu amor por nós todos os dias. Revelou a grande revelação através do seu Filho que morreu por nós. A generosidade desse Deus, irmãos, transcende qualquer ideia nossa. Qualquer conceito nosso de justiça não pode ser aplicado, porque é impossível nós entendermos que um Deus manda o seu Filho para morrer por nós, para que seja feita sim a justiça, mas que essa justiça venha acompanhada de graça, essa justiça venha acompanhada de misericórdia, e essa graça então é favor imerecido mostrado, irmãos, a quem só merece castigo. Nós merecíamos por definição punição, nós deveríamos ser castigados porque somos pecadores, porque somos falhos, porque muitas vezes esquecemos desse Deus, estamos aquém de toda a vida, de todos os ensinamentos de Cristo. A graça, irmãos, é injustificada e imerecida, nós não merecíamos, ainda assim recebemos. Quando falamos de graça, lembramos que graça e mérito são opostos. Nós recebemos sem merecer, nós não merecemos nada. A nossa salvação, irmãos, vem inteiramente como um ato livre de graça feito por Deus. Nós estamos aqui porque Deus quis, porque Deus achou melhor, em vez de nos punir, nos alcançar com graça. E se em algum momento das nossas vidas, irmãos, se em algum momento da nossa caminhada, na nossa vida cristã, nós imaginarmos, nós quisermos confiar em nossas obras, naquilo que fazemos, porque eu prego, porque eu toco, porque eu fico na recepção, porque eu dou aula, porque eu contribuo, porque eu dizimo, se em algum momento nós quisermos confiar na contribuição que você faz para os menores abandonados ou para os idosos, se você confiar nisso, irmãos, nós estamos no caminho do inferno. A entrada no céu, a entrada, o lugar de comunhão, a maneira de estarmos, ter um relacionamento com Deus, é entendermos a graça. Quando nós não entendermos isso, irmãos, nós estamos caminhando pelo caminho que é contrário àquilo que Deus vivenciou através do envio do seu Filho, através da história do cristianismo.
se nós imaginarmos que as nossas obras, o que fazemos, nos leva a algum lugar, se nós imaginarmos que merecemos alguma coisa, irmãos, estamos fadados a terminar no inferno. Somos salvos pela graça. E permanecer nessa salvação, irmãos, não é produto das nossas obras. Nós não podemos fazer nada, nós só recebemos em fé, nós cremos nisso, nós cremos que esse amor nos alcançou, nós cremos que fomos salvos, livres. Não podemos fazer nenhum acréscimo à graça de Deus. Não existe nenhum tipo de cooperação entre eu e Deus quando falamos de salvação, quando falamos de perdão, quando falamos de graça. Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus nos salvou. E uma terceira coisa, irmãos, é que nós não podemos perder a nossa salvação, pois isso significa que se nós caminhássemos no caminho de manter a nossa salvação, a busca por manter isso, nós estaríamos, irmãos, condenados a viver correndo atrás de obras, de fazer coisas, e na verdade nós somos salvos pela graça, nós recebemos isso. Temos de entender, irmãos, que tudo que recebemos de Deus é imerecido, nós não merecíamos. Se nós entendermos isso, irmãos, talvez a nossa caminhada seja diferente. Nós vamos entender que tudo que temos pertence a Deus, porque nós não merecemos nada, e Ele nos dá tudo, inclusive o perdão dos nossos pecados, que cometemos diariamente. Daqui a 5 minutos nós vamos pecar, daqui a 1 hora, amanhã, durante essa semana, hoje mais tarde. Sem merecer, nós recebemos o perdão para esses pecados. Sempre então que eu acredito que eu tenho algo, que eu tenho algum mérito, estarei consequentemente, irmãos, menos inclinado a demonstrar também misericórdia aos outros. Se eu não entendo que eu não tenho nada, que tudo que eu recebo é graça, dificilmente isso vai ser uma realidade na minha vida, isso vai se estender para aqueles que estão ao meu redor. Mas se me dou conta disso e da minha pobreza espiritual, entendendo que tudo que recebo, que tenho, sem merecer, então talvez perdoar os outros ficaria mais fácil. Quando reconhecemos que a nossa relação com Deus é graça imerecida, favor mostrado a nós quando nós merecíamos o castigo, a ira de Deus, conceder perdão para os outros deveria ser mais fácil. Eu queria ler com você mais um trecho, mais uma parábola lá em Mateus 18, versículo 23 e 35. Falamos nesse primeiro momento sobre a graça de Deus nas nossas vidas e como somos perdoados por esse Deus. Mateus 18, 23, 35, 23 a 35, versículo 23 diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida, não retardou, ele cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, perdoado, agora sem dívida nenhuma, encontrou um dos seus conservos, alguém que servia a ele, que lhe devia somente 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? Irado,
seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O paralelo com as nossas vidas, irmãos, é que temos uma dívida semelhante àquele servo tinha a pagar com Deus. E como aquele servo que tinha uma grande dívida não podia pagar, nós também não podemos pagar. Porém, o servo perdoado, agora feliz porque não deve mais nada, encontra outro servo que lhe devia uma ninharia perto do que ele devia, o primeiro que devia, que nem vale a pena mencionar, 100 denários. O servo que recebeu grande misericórdia não teve compaixão. O primeiro homem, então, vamos ilustrar aqui, devia 1 milhão para o seu servo. E o seu servo fala: não, vou vender tudo que você tem para você me pagar 1 milhão. E aquele homem pede perdão e o seu servo fala: eu te perdoo, você não me deve mais nada, não me deve mais 1 milhão. E aquele servo sai feliz e encontra alguém que deve para ele R$1.000. E ele cobra aquele homem: você me deve R$1.000. E aquele homem fala: eu não tenho para te pagar, perdoa a minha dívida. E ele fala: não vou te perdoar, prende ele. Ele tinha acabado de ser perdoado de 1 milhão e não perdoa simples R$1.000, R$100, R$10. Quando nós olhamos essa parábola, irmãos, nós precisamos saber que essa situação nos representa, esse homem nos representa, porque a dívida que devemos a Deus era tão grande que nos era impossível de pagá-la. Mas Jesus, naquela cruz, cancelou a nossa dívida. Agora, irmãos, levando em conta tal misericórdia, levando em conta tal amor, tal graça, como nós devemos agir? Devemos agir de igual modo, devemos agir diferentes, como aquele homem fez. É um absurdo muitas vezes nós termos uma dívida sanada, que chegaria ao montante até da nossa própria vida, e em seguida nós sermos incompassivos com quem nos deve quantias irrisórias perto do perdão que nós recebemos. Na função de seguidores de Cristo, irmãos, nós não precisamos somente perdoar, mas esse perdão precisa ser exaustivo. Nós precisamos perdoar exaustivamente. Pedro pergunta sobre isso para Jesus. Falou: eu preciso perdoar quantas vezes? E a tradição judaica dizia que se você pedisse perdão para alguém 7 vezes, essa pessoa não te perdoasse, você não tinha mais obrigação de pedir perdão. Jesus vem e contradiz essa tradição, como ele faz durante todo o seu ministério, contradizendo aquilo que era errado. E de modo poético ele diz para Pedro, em Lucas 17, versículo 3 a versículo 5: se o meu irmão pecar, repreenda; se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Os apóstolos ouvem aquilo, irmãos, e o final do versículo 5, eles dizem: acrescenta-nos fé, aumenta a nossa fé, porque nós não conseguimos entender isso. Senhor, o Senhor está dizendo que então em outra passagem, 70 vezes 7, muitas vezes ao dia, todas as vezes, perdão que não se cansa. Nós devemos dar perdão que não se cansa, porque nós recebemos de Deus esse perdão, irmãos. Esse perdão, Deus nos perdoa diariamente, a cada minuto. Talvez o nosso pedido deva ser como aqueles apóstolos a Jesus: aumenta-nos a fé, acrescenta-nos, ajuda de alguma maneira a entender isso e a perdoar-nos. Além desse perdão exaustivo, irmãos, esse perdão que não tem limites, o versículo 35 de Mateus 18 fala algo que talvez nós lemos, fala algo que talvez também nos traga um certo incômodo, porque o versículo fala que nós devemos perdoar o irmão de coração. De coração. 2 palavras que nos tiram de qualquer conforto, de qualquer perdão falso, e nos colocam naquilo
que Jesus quer que nós façamos, o perdão genuíno, o perdão verdadeiro, algo que é impossível de forjar, não é sorrir para aquela pessoa que te fez mal, acenar, não, perdão de coração. É isso que Jesus diz aqui no texto, é o que está escrito no texto, é isso que Jesus deixou para nós. E o perdão de coração então evita o perdão falso, o falso perdão. Abrigar, irmãos, um espírito não perdoador nunca é certo para os discípulos de Jesus. Leandro, você não sabe o que aquela pessoa me fez, você não sabe há quanto tempo eu sofro com isso, você não sabe o que eu tenho passado. John Wesley, um teólogo cristão, nascido na Inglaterra no século XVIII, foi líder do movimento metodista que nós hoje conhecemos, e foi um dos maiores avivacionistas no seu país naquela época. Ele foi apedrejado pela sua igreja, irmãos, durante um culto. Estava pregando, imagina que vocês começassem a me apedrejar agora. Foi o que aconteceu com ele. Os pastores, seus colegas, eles subiam no púlpito e falavam mal do John Wesley de púlpito. Ele foi ameaçado, foi espancado, foi preso. Muitas vezes, enquanto pregava, recebia ovos, recebia coisas que eram jogadas. E uma das coisas que ele deixou no seu relato, no seu diário, ele disse o seguinte: se tem alguma força, e nada que tenho eu não tenha recebido, é para perdoar os insultos. Esse homem, depois de passar tudo isso, ele disse: se eu tenho alguma força, vai ser para perdoar aqueles que me ofendem, perdoar aqueles que me insultam. Irmãos, nós precisamos perdoar, nós precisamos encarar o perdão como um desafio, mas precisamos perdoar de coração, não importa quem seja, não importa. O que Jesus diz para nós é que nós devemos perdoar, até porque nós somos perdoados, nós fomos perdoados, irmãos. Nós não estamos fazendo nada do que nós já sabemos, do que nós já vivenciamos. Inclusive o mesmo Jesus que falou de perdão, como eu disse, como lemos na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os. Apedrejado, cuspido, apedrejado foi o que inventei agora, mas cuspido, machucado, zombado. Ele olha tudo aqui, irmãos, tinha poder para amaldiçoar aquelas pessoas. Fala: Pai, perdoa-os. Ele orou pelos seus inimigos, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Irmãos, tem duas coisas que o perdão não significa quando falamos de perdão. A primeira delas é o seguinte: o perdão não tem nada a ver com leis, penas e com o Estado e a justiça que nós temos constituída. O Estado e as leis que nós servimos, irmãos, eles têm a obrigação de punir os transgressores. Se o Estado não punir aqueles que roubam, aqueles que matam, nós voltaríamos a um tempo de anarquia. O Estado é obrigado a lidar com o crime do melhor modo que pode. Um dos exemplos sobre isso é um casal que tem a sua filha morta por um homem, e aquele casal, como um ato cristão, decide perdoar aquele homem. E aquele casal vai em rede pública nos Estados Unidos e expressa isso: nós perdoamos o assassino da nossa filha. Nós perdoamos. De coração ele está perdoando. E eles vivem assim e demonstram isso. A partir do momento que eles perdoam aquele homem, eles começam uma campanha para que aquele homem fosse solto, e que aquele homem não fosse morto com a pena de morte. E é interessante, irmãos, que o ato daqueles homens, daquele casal de perdoar, é o ato como Jesus disse que nós devemos fazer: perdoar. Agora, não significa que as leis não serão cumpridas, não significa que aqueles que devem ser condenados serão condenados, mesmo que haja arrependimento, mesmo que haja uma mudança de rumo, uma mudança de vida, uma conversão.
Pode ser que eles sejam perdoados e não sejam mortos pela pena de morte, livres da cadeia, pode acontecer. Mas se a justiça for cumprida, irmãos, é justiça. E toda justiça e todo aquele que cumpre a lei, toda autoridade é instituída por Deus. E nós acreditamos nisso. Acreditamos na lei, acreditamos no Estado. As leis precisam ser cumpridas. A segunda coisa, irmãos, é que o perdão não significa que eu ajo muitas vezes como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tertuliano, um teólogo de uns séculos atrás, aí, diz que o seguinte: a vontade de Jesus é que não somente perdoe, mas que eu esqueça a ofensa que eu recebi. Quando eu peço perdão, a expectativa, aquilo que Jesus deixou, é que aquela pessoa que te perdoa, esqueça. Quando você também recebe um pedido de perdão, o melhor cenário é que você esqueça aquela ofensa. Mas se você tratar aquela pessoa de modo diferente do que tratava antes, será que isso vai demonstrar que você tem rancor? Ou que você não perdoou aquela pessoa? Precisamos fazer uma distinção clara entre guardar rancor e comportar diferentemente em face a uma nova informação que você recebeu. A relação depois do perdão, irmãos, depende de quem você convive. Imagina que aquele homem que matou a filha daquele casal não é preso e vive livremente solto por aí. Aquele casal declara perdão para aquele homem, mas aquele homem matou a filha deles. Será que aquele casal deixaria que aquele homem se aproximasse de outras crianças impunemente? Não, pode deixar, eu perdoei aquele homem provavelmente continua sendo um assassino, e a nossa relação com aquela pessoa muda, fica diferente. Dependendo das pessoas que nós relacionamos, irmãos, pode ter uma mudança no relacionamento. O importante é que Jesus diz: perdoa e esquece. E o melhor cenário é que nós deixemos para trás todas as coisas, coloquemos um ponto final, zeramos e vamos continuar caminhando. Mas em algumas situações, como a situação extrema que eu disse, pode haver algo diferente. Um estudioso chamado Crisóstomo diz o seguinte: o teu próximo te fez mal ou te feriu, e te envolveu em dificuldades 1000, neste caso, não instaures processo de vingança da tua parte, para que o teu desejo não seja contra Deus. Entrega a questão a Deus, e ele resolverá muito melhor do que tu possas desejar. Para ti, ele deu a incumbência de orar pelo ofensor, mas como lidar com ele? Ordenou-te que deixasse isso com ele. Leandro, eu preciso pedir perdão? Sim, nós precisamos pedir perdão quando cometemos algo contra as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos ter uma humildade e entendermos isso. Também precisamos entender que se não fizermos nada, nós não precisamos pedir perdão. Se isso está muito claro para você, se isso está muito claro no relacionamento, que não houve algo, muitas vezes nós fazemos isso até para evitar um problema maior, mas de forma prática, muitas vezes alguém está esperando um perdão teu, sem que você tenha feito nada. É muito importante que isso esteja muito claro, porque às vezes nós fizemos e achamos que não fizemos. Se for preciso, peça perdão, vale a pena. O desafio, irmãos, de perdoar, de pedir perdão, muitas vezes sem fazer nada ou fazendo, o desafio de receber um pedido de perdão quando a pessoa te fez muito mal, e você muitas vezes quer ver aquela pessoa longe, é grande, é um grande desafio. Mas em Romanos 8,36, Paulo está escrevendo para aquela igreja, está dizendo assim, ó, por amor a Deus, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Irmãos, vida cristã é morrer todos os dias. Morrer para a nossa vontade, morrer para o pecado, morrer para aquilo que nós consideramos mais importante do que fazer a vontade de Deus. Mateus 6,12
A oração é de Jesus, o Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. João Calvino fala: portanto, não devemos pedir a Deus perdão de nossos pecados, a menos que perdoemos as ofensas de todos que nos fazem ou nos fizeram mal. Jesus está dizendo, orando ao Pai, falando, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. João Calvino está dizendo, se você não perdoa, não peça perdão a Deus. Não peça. Não peça. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A regra de ouro, irmãos, do cristianismo, se assim podemos falar, é que nós precisamos tratar o outro do modo ou da melhor maneira, amar como nós queremos, como nós nos amamos, amar dando a nossa vida pela outra pessoa. Se nós desejamos perdão, nós devemos perdoar. Mas se eu não tiver vontade de perdoar, Leandro, eu não tenho vontade, há anos que eu sofro com isso, eu não quero perdoar, há um rancor, há uma mágoa. O perdão não é um sentimento, irmãos. O perdão é uma escolha que fazemos. Como na nossa vida cristã, nós precisamos obedecer aos ensinamentos de Cristo e à vontade de Deus de forma pura e simples. É a ordem para todos os dias das nossas vidas. Mesmo quando as nossas emoções não estão em compasso, não estão alinhadas com essa vontade, nós precisamos decidir perdoar. Hoje eu não quero perdoar. Hoje eu não sinto que eu vou perdoar. Vou pensar em perdoar, não. Nós escolhemos perdoar e fazemos porque entendemos que também somos perdoados. Entendemos que também fomos perdoados. Parece ser um mandamento impossível de obedecer, irmãos. Mas é no ato de obediência que nós vamos encontrar paz, que nós vamos encontrar a liberdade da amargura, a liberdade do ódio, a liberdade da raiva, que muitas vezes até, irmãos, impede a nossa comunhão com Deus. Por isso que o conselho para nós é, antes de deixar a sua oferta no altar, se você tem alguma coisa contra alguém, vai se consertar. Conserta e depois volta. Thomas Watson diz que perdoar é uma das principais evidências da graça. Perdoar é uma das principais evidências da graça. Se recebemos graça, irmãos, podemos dar graça. Se recebemos graça, nós devemos dar graça. Somos perdoados, devemos perdoar. Devemos fazer isso de coração. Devemos fazer isso, irmãos, ilimitadamente. Perdoar. Esse é o conselho de Jesus para nós. Eu termino lendo Lamentações 3, versículo 22 e 23. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Misericórdia e graça, irmãos, bondade, amor de Deus, são inesgotáveis. Se eu puder acrescentar ao versículo de Lamentações, são renovados a cada manhã. E a mesma maneira que nós precisamos fazer, irmãos, renovar a nossa disposição de amar, a nossa disposição de servir, a nossa disposição de perdoar aqueles que merecem ou não merecem nosso perdão, porque nós não merecemos. Nós não merecemos e recebemos graça. Se recebemos graça, podemos dar graça. Que Deus nos dê força, entendimento, consciência, para que possamos entender esse perdão que recebemos e possamos perdoar aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque se estamos aqui é porque fomos perdoados, Pai. Se estamos aqui, Pai, é porque a Tua graça infinita, Pai, inesgotável, renovada a cada manhã, nos alcançou. Pai,
Pai, obrigado por isso, Pai, porque sem isso nós não teríamos condições nem de falar contigo, Pai, porque o que nós merecíamos era o castigo, nós merecíamos a pena por tudo que nós somos, Pai, por estarmos longe de Ti, por fazermos tudo aquilo que não Te agrada. Obrigado por esse perdão, Pai, obrigado por essa graça, Pai. Nos ajuda a entender isso e viver assim, Pai, porque o entendimento disso nos traz liberdade, Pai, nos traz consciência, Pai, para retribuir para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Entender a Tua graça, entender que a graça nos alcança também, Pai, entender que precisamos alcançar as pessoas que estão à nossa volta dessa maneira, Pai. Nos ajuda, nos dá essa consciência, essa disposição, Pai, que possamos escolher perdoar diariamente, Pai. Perdoar aqueles que não merecem o nosso perdão, Pai, por assim, muitas vezes julgarmos, Pai. Por mais que seja complicado, doloroso, Pai, por mais que nós tenhamos alguma petulância, alguma possibilidade de imaginar, Pai, que não precisamos perdoar, Pai, que isso seja destruído, essa consciência das nossas vidas e possamos entender, Pai, que Tu nos perdoa incondicionalmente, sem nós merecermos, inesgotavelmente, Pai. Possamos repassar isso com as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Possamos liberar perdão. Possamos, Pai, perdoar em nome de Jesus, que possamos escolher perdoar, Pai, para que possamos ter liberdade da amargura, do ódio, do rancor, em nome de Jesus. Nos ajuda. Amém. Amém, queridos. Escolha perdoar. Escolha ter a liberdade de viver sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor. Escolha retribuir a graça de Deus, viver a graça de Deus para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Amém?